na rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um grupo começou a se unir, comandado por um pastor negro chamado de William Seymour. Esse pastor começou a juntar um grupo ali da Igreja Batista. Um movimento começava ali. O Espírito Santo começou a se manifestar a tal ponto da Igreja Batista ter que separar aquele movimento, que vocês não fazem mais parte da Igreja Batista. Era o Pentecoste, era a onda do Pentecoste chegando à América. Lá naquela pequena casa, jovens que estavam lá foram batizados no Espírito Santo. Entre eles, 2 deles, Daniel Gustav Hogberg, ou também conhecido como Daniel Berg. Conheceu um outro jovem chamado de Gunnar Wingren. Eram suecos que tinham chegado aos Estados Unidos. Chegaram lá para tentar conseguir emprego, mas era Deus desenhando, porque tinha uma outra missão muito maior para dar para esse jovem. Em um momento de um culto como esse, um irmão que estava de meio de idade, chamado de irmão Udin, ele veio na direção daqueles 2 jovens, olhou para ele e disse: Deus tem uma missão para você. Deus está falando aqui comigo, um profeta de Deus. Deus tem uma missão para vocês 2 jovens, em um lugar chamado de Pará. Ele vai levantar e vai nos mandar para lá para fazer a diferença. Nunca tinha ouvido falar na sua vida Pará. E eles vão sair, a história diz que eles saem de lá e vão imediatamente para a primeira biblioteca. Chegaram numa biblioteca, reviraram e encontraram Pará. Qual é a capital? Belém. É para lá que nós vamos. É para lá que Deus está nos mandando. E eles se embarcaram no início de novembro de 1910, sem nada no bolso. Vieram de 3ª classe. Daniel Berg e Gunnar Wingren, aqueles 2 jovens que sequer sabiam falar o português, embarcaram em meio à serragem que era jogado ali, que era para facilitar. Quem vinha na 3ª classe vomitava no próprio chão, e para não ter gastos, a empresa jogava serragem no chão. Era ali que eles vinham, e desembarcaram no dia 19 de novembro de 1910, na escadinha do porto em Belém do Pará. Chegaram, cada um trazendo uma malinha, subiram por aquela escada, pisaram no solo brasileiro, andaram um pouquinho em direção, subindo ali bem perto onde fica a Praça da República. Sentaram em um banco embaixo de uma árvore e ali fizeram a primeira oração no Brasil. Qual foi a oração deles? Dobraram os joelhos e disseram: Senhor, foi tu que nos mandou para cá. Nós chegamos aqui sem recurso, a gente não sabe onde vai ficar, nós estamos com fome, e eu sei que tu és providenciador e tu vais manifestar nesse momento. Tu vais manifestar que tu estás conosco. E a história nos diz que nem meio eles sentaram, terminada esta oração, caiu 2 mangas, uma ao lado de cada um daqueles missionários. Foi o primeiro alimento que eles tiveram aqui, 2 mangas providenciadas por Deus. Na cidade das Mangueiras eles se alimentaram. E aqui falavam do amor de Deus, falavam do que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, da forma como o Espírito Santo começou a tomar aquele povo. Rapidamente aqui foram expulsos de novo da Igreja Batista, mas não pararam de falar do amor de Deus. Criaram a Missão Fé Apostólica em 1910. E em 1911, precisamente no dia 18 de junho de 1911, eles criaram a Assembleia de Deus. Aleluia! Esse movimento que se espalhou, que fala do amor de Deus, que surgiu pela manifestação dos dons do Espírito. Esse movimento que surgiu como uma ação direta do Espírito Santo, manifestando a direção por meio de profecia para onde eles deveriam ir. A história nos conta, no Diário do Pioneiro, que as reuniões que aconteciam na casa da irmã Celina Albuquerque, a primeira mulher batizada no Brasil, a manifestação do Espírito Santo lá era tão grande, milagres aconteciam ali, pessoas eram curadas, restauradas.
6 anos depois, para cá foi mandado por Daniel Berg Gunavingre um missionário colombiano chamado Clímaco Bueno Asa. Eles sabiam que aqui no Amapá tinha um padre, um pároco muito bravo, chamado de Padre Júlio Maria Lombardi. Esse padre botava daqui, não deixava nenhum crente se estabelecer aqui. Não adiantava chegar para cá tentando falar da palavra que ele não deixava. Mas Clímaco Bueno Asa teve uma estratégia. Ele vendia livros. Ele dizia: eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar como comportor. Comportor é vendedor de livro. Eu vou entrar como comportor, e no meio vou falando ali da palavra de Deus, eu vou entregando as Bíblias, e a palavra de Deus vai avançando. E assim foi. Ele chegou aqui no dia 20, guarde essa data, 26 de junho de 1916. 26 de junho de 1916, Clímaco Bueno Asa desceu ali em um porto que ficava próximo da fortaleza de São José de Macapá. E ele chegou aqui e logo começou a vender e, claro, falar do amor de Deus também. Ele vinha entregando as literaturas, mas o propósito principal era falar do amor de Deus. Ele estava pregando, pregou em várias casas e rápido a conversa chegou. Lembre-se que nesse momento Macapá era apenas uma região, era uma vila muito pequena que não chegava a 1000 pessoas, onde a malária matava muita gente, febre amarela. Macapá era um grande pântano em torno da fortaleza de São José de Macapá. E portanto, é nesse momento em que Clímaco Bueno Asa enfrenta a fúria daquele pároco que estava aqui. Naquela mesma noite, quando o pároco soube, chamou o delegado local e foi prendê-lo. E Clímaco Bueno Asa, o primeiro pastor que veio para cá para falar do amor de Deus, ele foi preso na fortaleza de São José de Macapá. Durante 7 dias ele esteve preso. Foi preciso vir uma ordem lá de habeas corpus de Belém do Pará. Ele foi tirado da cela, mas foi escoltado pelo delegado e pelo pároco até o porto lá do cais que ficava ao lado da fortaleza. E ele disse: vai para nunca mais voltar. Ele foi, mas a palavra de Deus já havia ficado. Glória a Deus. Ele foi expulso, mas a palavra de Deus já estava em muitos corações. A sementinha foi plantada, glória a Deus. E não adiantava queimar, porque logo depois daquilo foi feita uma montanha uma fogueira de Bíblias. Tudo isso aconteceu aqui, irmão. Vocês precisam conhecer a nossa história. Foi queimado Bíblia lá naquela praça central aqui de Macapá, como uma forma de dizer: aqui não. Mas a mensagem do Evangelho já havia penetrado em muitos corações. Ele foi expulso. Um ano depois, chega aqui o pastor Manuel de Matos Caravela. Manuel de Matos Caravela era um evangelista, e ele foi enviado para cá exatamente um ano depois. Quando ele chegou aqui, já existia um grupo que estava... Por que esse grupo já existia? Por quê? Porque a sementinha ficou plantada e estava florescendo aqui, olha. A sementinha que levou aquele pastor à prisão, que levou aquela fogueira de Bíblias, já havia chegado, aquele movimento já estava surgindo. E não adianta tentar impedir, não adianta tentar perseguir, porque ninguém impede o agir do Espírito Santo. Mateus capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Manuel de Matos Caravela chegou aqui e em 27 de junho de 1917, 27 de junho de 1917, foi criada a Assembleia de Deus no Amapá. Glória a Deus. No Natal daquele ano, em frente a Macapá, um grupo estava sendo levado ali para ser batizado nas águas do rio Amazonas. Uma senhora semi-analfabeta chamada de Raimunda Paula de Araújo, essa irmã que mal conseguia falar o português, quando naquele momento em que ela desce nas águas, naquele momento
em que o pastor Manuel e o Max Caravela, antes de baixar para ela ser batizada nas águas, o Espírito Santo tomou aquela mulher, ela começou a falar em línguas estranhas. Maria de Paula Araújo foi a primeira mulher batizada no Amapá, falando em língua estranha. Existia ali perto um comerciante assistindo tudo aquilo, chamado Leão Zaguri. Ele era hebreu, ele é judeu, e ele gritou, e isso ficou registrado nos anais da história do Amapá: viva o Deus de Israel, porque esta mulher está falando na minha língua. Glória a Deus, aleluia. Uma semi-analfabeta falando hebraico. A manifestação do Espírito Santo começava ali. Foi assim. Não pense em vocês que foi fácil. O primeiro templo da Assembleia de Deus caiu. Era um esforço muito grande dos irmãos. O telhado cedeu. Os que não gostavam do Evangelho chegaram aqui para caçoar, chegaram lá. Só sobrou da Assembleia de Deus, ou só o ar da Assembleia de Deus e o Deus no final. Aí eles passavam: olha, adeus, que estavam lá, vão embora, porque aqui vocês não são bem-vindos. Não imaginavam que hoje, saiu os dados anteontem do IBGE, 36% do Amapá é evangélico. Nós somos o quarto estado mais evangelizado do Brasil. Está havendo uma verdadeira revolução espiritual em tribos indígenas, em regiões ribeirinhas e em vilas isoladas nesse momento. O Espírito Santo continua agindo em nosso meio e está usando vocês. Está usando vocês.